Me fala, de onde é que você acha que vem um sinal de fraqueza de uma candidatura? Você pode arriscar dizendo que talvez da oposição, mas e se for do silêncio dos aliados, Pedro Doria? O silêncio é terrível. O silêncio muitas vezes tem um barulho brutal, né? Aí, A gente vai falar sobre esse esvaziamento muito notório ali na convenção partidária do PL, que oficializou a candidatura do Flávio Bolsonaro à presidência, e que ficou faltando uma galera, né? Não teve muito quórum, digamos assim, ou o quórum foi indo embora ao longo. eu acho que é mais isso, né? Não só teve gente que não apareceu, como teve gente que foi embora ao longo de. E é importante a gente entender o que isso sinaliza para o caminho que a direita quer percorrer, não só nessas eleições, mas para o futuro do Brasil. Acho que isso sinaliza alguma coisa, né? Ou as direitas, né? Vamos falar sobre isso. Bom, Pedro, eu vou começar com o comentário do Ludi. Ele diz assim: Pedro, você falou algo muito importante. 4/5 do Congresso está e vai continuar conservador. Exatamente por isso eu não acredito que teremos uma reforma política. Se o jogo estivesse mais equilibrado, 1/3 liberal, 1/3 socialista, 1/3 conservador, alguma mudança positiva seria possível. Um Congresso conservador só pode fazer mudanças conservadoras. Eu desconheço o lado positivo deste oxímoro. Como você explicaria uma reforma política positiva com um Congresso conservador? Entenda como positiva que melhorasse a qualidade de representação e a identificação dos eleitores com os seus representantes. vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto, Yasmin, é o seguinte. O Brasil os números que eu vou usar não são exatos, são arredondados, mas meio que tudo quanto é pesquisa mostra esse padrão. O Brasil é 60% conservador, 60% de direita, 30% de esquerda, 10% mais centrista, mais moderado. Então, primeiro, é normal um Congresso ser mais conservador. É esperado isso na sociedade brasileira. Agora, claro, existe uma figura muito atípica, muito rara na política brasileira. Eu acho que a esquerda não entende bem o que é a figura do presidente Lula. Porque existe um pedaço da direita que vota no Lula para presidente. Não vota na esquerda para o parlamento, mas vota no Lula para o presidente. Por quê? Porque são pessoas muito pobres, principalmente no Nordeste, que são de direita, são pessoas conservadoras. Mas principalmente no Nordeste, no Norte, existe essa parcela da sociedade que, sendo conservadora, tem uma identificação pessoal com o presidente Lula por causa da história pessoal dele. Que veem o Lula como aspiração, tipo, se ele chegou, a gente também pode. Então, o Lula tem um voto conservador, e é por isso que a gente, mesmo tendo uma sociedade maioria de direita, o Lula consegue se eleger presidente. E dependendo do estágio de popularidade dele, consegue, inclusive, eleger alguém em nome dele, como foi o caso da presidente Dilma. Mas aqueles votos não eram da Dilma, aqueles votos eram do presidente Lula. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. O Congresso é o que é, mas o Brasil é isso também. Aí, número 2, o que ele quer dizer como é que a gente pode fazer uma boa reforma política se o Congresso é conservador? Uma reforma política positiva. Eu não parto do princípio de que uma reforma política feita por conservadores seja necessariamente negativa. Entendeu? Eu acho que tem a diferença fundamental entre liberais e pessoas de esquerda, ou pessoas de direita nesse caso, é que não só a gente é muito treinado a estar na minoria, somos muito habituados a sermos minoritários num país como o Brasil, como a gente vem de uma convicção pluralista. A gente acha normal ser de direita. A gente acha normal ser de esquerda. E eu sinto muito que nas pessoas de direita e de esquerda é uma coisa assim como se fosse
quase um desvio de caráter você ser de direita ou ser de esquerda quando você está do outro lado, sabe? E então essa pergunta, como é que pode ser vai ser uma reforma conservadora, com um espírito conservador. Agora, isso tudo posto, a principal reforma política que deve acontecer é a aprovação do voto distrital misto. A gente já falou sobre isso algumas vezes. E isso seria imensamente positivo. Isso beneficiaria a esquerda, inclusive. Então, é o que é. Acostumem-se pessoas de esquerda. A gente tem uns 10 anos pela frente de um Congresso mais à direita. E depois de Lula, se Lula for reeleito esse ano, depois de Lula a gente vai ter alguns mandatos de presidentes de direita. E a esquerda vai ter que voltar a aprender a falar com pessoas pobres. Voltar a entender quais são os problemas que pessoas pobres querem. Aí eu estou falando mais de classe média baixa, né? Que é a periferia urbana, que é o novo perfil do pobre brasileiro. Não é mais um pobre miserável, eles ainda existem, mas são minoritários. Vai se fazer bem, eu acho, para a esquerda estar distante do poder por um tempo. Porque esquerda que se afasta das suas bases populares, como aconteceu com a esquerda, ela não está cumprindo o seu papel social. Forte, hein? Vou seguir aqui com um comentário do Jefferson. Ele diz o seguinte: Pedro, eu me considero um social-democrata, mas sempre venho assistir o ponto de partida. Esse mais foi ótimo. Apesar disso, né? Em parte, por lamentar o fim da direita liberal no Brasil por extinguir a alteridade no debate político. A luta contra o neofascismo produz uma esquerda com um só alvo, incapaz de sonhar. E, por outro lado, eu considero o Pedro uma voz racional dentro do circo que se tornou o debate público brasileiro, apesar de termos discordâncias até ontológicas. Pedro, querido, essa sua tese de unificação da direita em volta de algo que não seja o bolsonarismo em 2026 não tem lastro com a realidade. E vale elucidar que bolsonarismo aqui não é apenas ser um membro do clã Bolsonaro, mas um modo de fazer política através da destruição do outro. Sim, o nome é ruim, mas é o que temos. Eu queria entender se essa tentativa tão evidente nos últimos vídeos pela viabilidade de um outro candidato à direita é fruto de análise política ou de um desejo, porque aí a coisa muda de figura. Vamos lá. Eu acho que tem 3 questões aí que a gente precisa abordar. A primeira é, se ele olha para mim e vê uma pessoa de direita, ele está com a bússola desregulada. Eu sou um liberal. E entre os liberais eu sou um liberal progressista. Isso quer dizer que eu tô, por exemplo, em todas as questões de comportamento que você puder imaginar, direitos de minorias, aborto, casamento homoafetivo, cara, chega no banheiro trans, entendeu? Eu sou capaz perfeitamente de defender aqui cota de metade das cadeiras da Câmara dos Deputados para mulheres. Eu acho que devia ter, aliás, no Supremo também. Se ele acha que eu sou de direita, eu sei que eu não sou socialista, eu não sou mesmo, muito menos marxista, eu não sou identitário, eu sou liberal. Agora, no liberalismo que fica no centro, eu estou na banda esquerda. Se ele olha para mim e enxerga a direita, eu acho que o problema dele começa aí. Ele está com a bússola desregulada e ele não consegue enxergar qualquer tipo de nuance na direita. A polarização tem esse efeito nas pessoas, né? É isso. Se ele olha para mim e enxerga uma pessoa de direita, que eu visivelmente não sou, isso quer dizer que então ele olha para a direita como ela é e ela só vê, tipo, se alguém que está no centro, inclinado para a esquerda de direita, cara, o sujeito no centro, inclinado para a direita e o bolsonarista, chapou numa coisa só. E ele não consegue ver nuance nenhuma. E aí vamos para a coisa do desejo versus análise.
Yasmin, se eu desejo que o bolsonarismo acabe, desejo. É uma força que consegue motivar o voto de 1/4 da sociedade brasileira, dos eleitores brasileiros, e que seja extremista, é uma doença que a gente precisa combater. Então, eu quero o fim dessa doença. E acho que qualquer brasileiro não bolsonarista deveria desejar isso. Agora, pelo amor de Deus, olha o que está acontecendo. Qual é o partido? O Flávio Bolsonaro não tem candidato a vice. Ele tem 15 dias para inscrever a chapa dele no TSE. Ele não tem candidato a vice. Ele não conseguiu fazer aliança, por enquanto, há 15 dias do registro da chapa, ele não conseguiu fazer uma aliança com um único partido de direita. O que falta para o nosso amigo olhar e ver que a direita está trabalhando contra o Flávio? Isso quer dizer que se o Flávio é presidente, o pessoal não vai se aliar? Claro que não, vão. Aí a coisa muda de figura, como ele mesmo falou. Mas que essa direita está ativamente trabalhando para o Flávio não ser eleito e está se distanciando do Flávio, é patente, né? Pelo amor de Deus. Tipo, é literalmente o que eles estão fazendo com seus gestos políticos. Tá todo mundo se afastando, ninguém tá perto. Pedro, eu vou seguir aqui com um comentário interessante do Lu Vatar. Ele diz assim: eu discordo dessa tua ideia sobre a anistia e o risco de golpe. Praticamente todos os golpes que a gente teve foi por gente que tentou antes, recebeu perdão e conseguiu depois. Considerando o nosso histórico, tratar a possibilidade real de uma anistia como se a gente não tivesse mais risco de golpe é errado, porque pelo menos 2 candidatos prometeram ela expressamente. A gente vai ter passado o risco de golpe quando a gente conseguir continuar a política sem que os golpistas, que nós sabemos que são golpistas e de fato tentaram um golpe, saírem do centro da discussão e realmente forem superados. Até lá o risco está aí. Com o perdão na mesa, em média, uns 10 anos depois da tentativa, conseguiram dar golpe no passado. Daqui até 2032, até 2030, acho que ele quis dizer, tem chão ainda, se essa for a decisão a se tomar toda eleição. Vamos lá. Primeiro, ele está repetindo exatamente o que eu falei no ponto de partida, né? A quantidade de pontos de partida que eu descrevi é exatamente como é que foi o processo de pessoas que tentaram dar golpes, foram anistiadas e deram golpes. A quantidade de pontos de partida que eu gravei falando isso é um troço gigante. Porque isso é assunto de não um, mas 2 livros que eu escrevi. Um livro é um livro chamado Tenentes, a Guerra Civil Brasileira, e outro é um livro chamado Fascismo Brasileiro, sobre o movimento integralista nos anos 30. O Tenentes fala sobre, literalmente, a criação da cultura de golpes militares dentro do Exército. Entendeu? Então, eu não estou falando... Quando eu falo da questão de golpe militar, isso e aquilo, eu não estou falando sobre um tema no qual eu, de vez em quando, penso. Eu estou falando sobre um assunto que eu vivo intensamente e estudo intensamente há muito tempo. Então, o que eu quero dizer com isso, Yasmin? O que eu quero dizer é que eu acho que esse nosso amigo não entende o que aconteceu na década de 1950. Que no fim das contas é do que ele está falando, tá? A gente teve um golpe bem sucedido em 1945, que foi o que depois Getúlio Vargas. Aí a gente tem alguns golpes mal sucedidos. O de 1954, que leva ao suicídio do Getúlio. O de 1955, que é contraposto com o segundo golpe, esse bem sucedido de 1955, que é o contragolpe do Lott, que é o que viabiliza a posse do JK. Aí em 56 você tem mais uma tentativa de golpe. Em 59 você tem mais uma tentativa de golpe.
Perante a renúncia do Jango em 61, você tem um movimento que o Tancredo Neves neutraliza, que chegou próximo de ser um golpe, ou de uma tentativa de golpe, para impedir a posse de João Goulart. E aí, em 64, você tem um golpe. E eu incluo 68 como um golpe, porque, embora já fosse dentro da ditadura, desestrutura e bota um novo arcabouço legal para o Brasil. Sempre que você derruba ilegalmente, fora da lei, mesmo dentro de uma ditadura, o sistema legal de um país, você está dando um golpe. É um golpe dentro do golpe, mas é um golpe. Tivemos o golpe de 37, que é outro golpe dentro de golpe. Então, pelo amor de Deus, olha o que estava acontecendo nos anos 60. O alto comando do Exército, os generais, não pararam de planejar golpes um único segundo. Isto não está acontecendo dentro do Exército Brasileiro. Não é só que não está acontecendo no Exército Brasileiro. O alto comando do Exército Brasileiro ativamente resistiu a um presidente da República que estava pedindo para eles darem golpe. Entende? Então, é preciso primeiro olhar para o Exército. A gente não tem um Exército golpista. Ficar alimentando essa fantasia de que nós temos um Exército golpista é criar um bicho-papão onde ele não tem e afastar o olhar dos problemas que nós temos. Entendeu? Nós não temos um exército golpista. Não temos. Isso é um ponto. Agora, a gente tem uma outra questão que a gente tem que olhar, que é a política. O Centrão está no poder. O Centrão tem mais poder do que jamais teve, através do Congresso Nacional. O Congresso tem uma quantidade de poder como nunca teve. O Supremo tem uma quantidade de poder como nunca teve. E nunca tivemos uma presidência da República tão fraca. Num ambiente em que você tem uma presidência fraca como essa, em que você tem uma sociedade absolutamente desinteressada em política e muito menos radicalizada do que ela estava 8 anos atrás. Muito menos. Num ambiente desses, quem que tem força para dar um golpe? Um presidente da República? Veja, perante um golpe, o presidente pega todo o poder para si. O Congresso vai abrir mão desse poder e o Supremo vai abrir mão desse poder. Por quê? Por isso que o meu ponto o que a gente tem que prestar atenção não é no bicho-papão. Entendeu? Golpe de Estado. Tivemos um presidente em 2022 que tentou um golpe. Não conseguiu porque o Exército não quis. O que a gente tem de problema real, e aí não é o bicho-papão, o problema que existe, é o seguinte. A gente tem uma república que está quebrada, com uma quantidade de poder desmesurada, concentrada no Congresso, e dentro do Congresso, nas mãos de um grupo que é um grupo que não é radical de direita, é fisiológico e corrupto, que é o Centrão. A gente tem uma presidência da República fraca num sistema legal construído para presidentes fortes. E a gente tem um Supremo que, até em contraponto ao Congresso, mas também por interesse de vários ministros do Supremo, se fortaleceu demasiado. A gente tem um problema que é o corrompimento por completo do sistema. E a única maneira de resolver isso é dentro da democracia. Então, o nosso problema não é mais a perda da democracia, mas a corrupção do sistema democrático. É isso que a gente tem que combater, entendeu? É recuperar uma estrutura que permita a governança do país. No momento, a gente está com um país que está não governado. E, de novo, não é por culpa do presidente da República. Ele não tem poder. Seguindo aí nessa toada, Pedro, eu vou trazer a pergunta do Átila. Ele falou assim: Pedro Doria, o que precisamos mudar na Constituição brasileira para que o Estado, então, funcione? Qual é o aspecto da Constituição que complica a sua eficácia? É a quantidade de deputados?
os partidos, a justiça e também quanto tempo a Constituição vai durar? Achei curiosa essa pergunta do Átila, porque eu fiquei pensando se ele não está colocando um peso também, obviamente, um peso que é importante na lei, mas que também exige uma... Eu fiquei pensando se não existe uma questão de nós mesmos não precisarmos acordar para como as coisas deveriam caminhar, sabe? Veja... Se a mudança não deveria começar por nós. Eu não vejo... Eu não vejo perspectiva de mudança na Constituição. Acho que, mudarmos de Constituição... Não, essa Constituição é para sempre. A questão não é essa. Não, essa Constituição é para sempre. Vamos reformar a Constituição, mas a Constituição é para sempre. E é bom que seja para sempre. Isso é estabilidade democrática. A Constituição de 88 é a nossa Constituição. Não tem que abrir mão da Constituição de 88. Agora, ela tem 3 problemas. Olha, a Constituinte, ela foi moldada por 5 homens. Ulisses Guimarães, que estava presidindo, Afonso Arinos de Melo Franco, que é o cara que chega com um anteprojeto de Constituição, acho que a gente devia seguir por aqui, Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas e Bernardo Cabral. Esses 5 sujeitos tomaram 90% das decisões que tiveram impacto na maneira como a Constituinte foi moldada. Tá? E essa Constituinte foi construída por homens do século XX, pensando num mundo de Guerra Fria e na estrutura de uma social-democracia europeia como aquelas que nasceram a partir do pós-Segunda Guerra. E eles prepararam essa Constituinte e lançaram essa Constituição 1 ano antes da queda do Muro de Berlim, 3 anos antes do desmantelamento da União Soviética, e sem ter muita ideia de que a internet ia acontecer, ela é uma Constituição que foi feita com uma cabeça de segunda metade do século XX e ignorou que aconteceu uma globalização, e ignorou que um monte de coisa, ignorou que o mundo ia mudar muito radicalmente antes da Constituição fazer 5 anos. Então, ela tem esses 3 defeitos que são 3 defeitos que a gente vai precisar encarar. A gente vai precisar ter coragem de encarar cedo. Melhor cedo do que tarde. A primeira é o seguinte. Ela partiu do princípio de que o bônus demográfico ia durar pelo menos 20, 30 anos. Durou 10. Nós brasileiros não estamos sozinhos nisso, mas a classe média brasileira decidiu parar de ter filho. E não é só a classe média alta, a classe C também, a classe média baixa também. Nós brasileiros decidimos parar de ter filho. E isso quer dizer que quando os casais não têm filhos, ou têm um filho, que é a média, o resultado essencial é que, cara, como é que você paga a Previdência? Não é boa, não é? Não, mas as pessoas têm direito. Não, claro, tem. Eu tô com 51 anos de idade. Eu gostaria de me aposentar em algum momento nos próximos 20. Não, mas aí você já deixou aí a sua prole. Não, eu já tá, mas o problema é que não adianta, né? O problema é o seguinte, como é que a Previdência funciona? Você tem mais gente jovem do que velha. Aquelas muitas pessoas jovens, cada uma dá um dinheirinho por mês, você junta, você reparte e entrega para os velhos. Quando você tem menos gente jovem do que gente velha, e a gente velha vive mais tempo, essa conta não fecha. Então... Esse é o primeiro problema constitucional que você está trazendo. Esse é o primeiro problema constitucional. E é muito importante que as pessoas comecem a entender que este não é um debate moral. Esse é um debate de números. Matemático. É matemático. Tem pouca gente. A gente tem que encontrar outra maneira de pagar por aposentadoria. A gente tem que encontrar outra maneira de sustentar a gente velha. A gente tem que reorganizar. Talvez isso queira dizer que pessoas da minha geração, a gente vai ter que trabalhar mais.
Entendeu? A gente vai ter que. Eu não vou me aposentar daqui a 4 anos, 55 anos de idade. Daqui a 9 anos, com 60 anos de idade. Não existe. Não pode, imagina, eu estou saudável, estou bem. E outras pessoas. Cara, deu problema, deu ruim. Eles fizeram um cálculo que a gente ia ter durante muito tempo, muito jovem e pouco velho. Entrou nos anos 2000, já estava fechando a coisa. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é o seguinte: eles acharam que iam resolver rápido o problema da qualidade da gestão pública. E a gente ainda tem um Estado que não é capaz de resolver problemas básicos de qualidade de gestão. Entende? O problema de educação, por exemplo, a gente tem uma educação ruim em boa parte do ensino público, de fundamental e médio. O problema não é só grana, não. Tipo, não é só dar dinheiro para... Não, precisa dar mais dinheiro para a educação. Não é só dinheiro. É a gestão desse orçamento. É a maneira como você gere a coisa. A gente não foi capaz de consertar o sistema. E a gente sabe que o problema não é grana, porque tem Estado que com pouco dinheiro consegue oferecer melhor educação que Estado com muito dinheiro. O Rio de Janeiro é um Estado com muito dinheiro e entrega uma das piores educações do país. Entendeu? Obviamente nós temos um problema grave de qualidade de gestão. Eu estou falando de educação, eu poderia estar falando de boa parte dos problemas. A gente achou que a gente ia conseguir ter uma máquina pública mais eficaz e uma máquina com capacidade de governança antes de entrar nos anos 2000. A gente está em quase 2030. Isso é um problema que o Estado precisa resolver e está diretamente ligado às regras do funcionalismo público. Isso, quando a gente fala de uma reforma administrativa, é disso que a gente está falando. Aí entra a terceira questão, que é o seguinte. A gente achou que ia ser fácil crescer economicamente. Que o Brasil ia ter facilidade para crescer economicamente. E a gente fez um cálculo de que todos esses problemas iam ser resolvidos porque aos poucos ia ter mais dinheiro de imposto. E a maneira de você ter mais dinheiro de imposto é fazendo com que a economia cresça. E com exceção de um intervalo de 10 anos que tem mais a ver com, primeiro, a China botando muito dinheiro no Brasil. E depois, com Europa e Estados Unidos jogando no chão o juro e tornando muito barato emprestar dinheiro para europeu e americano investir no Brasil. Então, durante uns 10, 12 anos, a gente teve uma injeção formidável de dinheiro no Brasil. Quer dizer, não foi um mérito nosso, foram coisas que aconteceram lá fora. A gente estava com a economia organizada, e com a máquina pública já muito mais organizada, de forma que a gente conseguiu fazer uma boa gestão dessa entrada de dinheiro. Mas a gente não conseguiu fazer do Brasil um país que cresce. A gente não faz isso. A gente não fez isso. Então, quando as pessoas falam, o problema é na Constituição, porque a Constituição isso, porque a Constituição aquilo... A Constituição foi otimista, achou que o Brasil ia crescer com facilidade, que a gente ia continuar crescendo a população durante bastante tempo e que a gente ia ser mais competente do que de fato fomos para organizar a máquina de governança. E a gente descobriu que é mais difícil do que isso. E aí, Pedro, caminhando para a previsão possível e quase que irrevogável de um Congresso mais conservador, pelo menos aí por mais uma década, você acredita que é do interesse, aí, trazendo de novo a pergunta do Ludi, é do interesse desse Congresso ou é da capacidade, talvez, desse Congresso mais conservador realizar essas reformas necessárias? Seria otimista também pensar isso? Eu acho que algumas coisas, como o voto distrital misto, vão passar.
Outras coisas eu não sei. A gente vai ter um Brasil mais conservador. A gente vai ter um Brasil mais conservador. Mas eu acho que a gente não vai ter um Brasil radical de direita. É claro que para pessoas de esquerda que consideram qualquer coisa de direita horrorosa, é um pesadelo. E como progressista eu compreendo. Mas aí o meu apelo às pessoas de esquerda é: a gente precisa convencer mais gente. A gente precisa conversar com as pessoas. A gente precisa entender as pessoas. A gente precisa entender a classe média periférica conservadora. A gente precisa... Se a gente não... A chave para qualquer pauta progressista passa por convencer a classe média periférica. Eles são a maioria do Brasil. Se a gente convence eles são donos do Brasil. Não somos nós. Se a gente convence eles, a gente... E são pessoas que têm vidas duras, têm vidas intensas. Todos esses dramas que... quando eu falo que a esquerda precisa se reaproximar de quem está na luta, quem está no corre, é porque se as pautas que você quer defender são pautas para defender essas pessoas, não deveria ser difícil convencê-las. A gente precisa começar essa conversa. Pedro, eu vou fechar com uma anedota do Alexandre, que eu achei muito divertida. Ele diz o seguinte, que ele é de extremo centro. E diz que levemente de direita, mas acha que está mais perto da centro-esquerda que da extrema-direita. Quero Simone Tebet, Marina Silva, saudade da FHC e do Covas. Por aí? Acho que ele é um de cara de extremo centro, sim. Você se sentiu abraçado? Eu me senti abraçado. Pedro, obrigada. Obrigado. Até semana que vem. Sobrevivemos? Uhum. Que bom. Tá liberado. Pode ir pro seu final de semana. Muito obrigado. 3 coisas que separam quem só assiste a seleção de quem realmente acompanha ela. Ó, a primeira, acesso às análises que costumam ficar restritas às salas de decisão, ou seja, quem lê pesquisa, poder, sociedade, por dentro. Você encontra esse material no Meio Político toda quarta-feira e também em matérias e entrevistas na edição de sábado, além dos dados da pesquisa Meio Ideia mensal, que agora é interativa e te permite, se você é assinante, fazer o recorte que mais te interessa dentro do nosso site. A segunda é ter opinião de verdade, não é prestada. É a diferença entre repetir o que ouviu e entender por que aquilo aconteceu. O tipo de leitura que te deixa seguro numa roda de conversa, traz repertório e não te deixa cair no argumento pronto. E agora, a terceira, a mais difícil. Atravessar essa eleição sem virar refém de bolha, militância, cinismo. Discordar faz parte, mas sem transformar isso em guerra. É isso que o Meio Premium sustenta todo mês, com um catálogo de produções originais no nosso streaming. Com a eleição chegando, não é só que você vai ficar mais por dentro, é que em nenhum outro lugar você vai entender melhor o movimento político dos próximos meses. Só R$15 por mês. Assina o Meio Premium